Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso, tivemos alguns imprevistos com a conexão, mas agora deu tudo certo. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos à primeira live referente à Black. O tema da nossa live vai ser referente à nossa bomba de seringa alvo controlada, a nossa TCI. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o professor Ricardo Villani. Ele é médico veterinário, especialista em anestesiologia, com mestrado e doutorado na área. Ele foi uma das pessoas que nos ajudou a desenvolver o nosso equipamento e aplicar ele na rotina veterinária. Ele é palestrante internacional e também ministra cursos relacionados à anestesiologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o equipamento na rotina, vai explicar as metodologias. Então, sejam todos muito bem-vindos. E, professor, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Boa noite a todos. Júlia, Nicole, todo mundo está escutando. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E, como a Júlia falou, Tá saindo meu som? Assim como a Júlia falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre a bomba TCI, com o conceito da metodologia, a validação científica e os benefícios para a clínica veterinária em si. Então, a estabilidade, precisão e a segurança durante a anestesia. Professor, agora a gente passa a palavra para o senhor, fica à vontade. Qualquer dúvida, a gente está aqui, a gente vai conversando. E no final da live, a gente vai estar falando um pouco sobre as promoções referente à nossa Black, referente à bomba e as condições especiais que a gente vai estar fazendo aqui na live. Fica à vontade. Legal, que bom. Boa noite a todos. Então, prazer estar aqui. Legal, sempre gosto dessa oportunidade, né? De vir contar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu trabalho como anestesista, na anestesia intravenosa total, que foi a área que eu acabei me dedicando, né, especialmente, e na infusão alvo controlada, né? Como a Nicole disse, eu ajudei, né, no desenvolvimento dessa bomba de infusão alvo controlada da SDA-Med. Foi um trabalho muito legal que a gente fez e vou contar um pouquinho disso, vou contar um pouquinho o que é essa bomba alvo controlada, né? Essa aí que tem muitas pessoas ainda iniciando, que não conhecem direito, né? Aquele um pouquinho de receio em comprar, em como utilizar. Eu vou tentar dar uma simplificada nisso aqui e mostrar, né, para todo mundo que pode nos ouvir aqui, que pode nos ver aqui, como que funciona, como que a gente pode trabalhar com ela, tá? Então, chama-se bomba TCI, né, que vem do termo em inglês, Target Control Infusion.
Então fica o TCI. Em português o nome é infusão alvo controlada, mas a abreviação em português não fica tão legal como TCI, então a gente acaba falando TCI mesmo, né? Eu quero contar um pouquinho o que é isso, como que isso funciona na nossa rotina da anestesia, né? Porque na medicina, queria que vocês entendessem que a TCI ela já é utilizada não só para administração de anestésicos, né? É utilizada para administração de outros medicamentos, antibióticos, corticoide, tem várias coisas que podem ser feitas por TCI, tá? Mas na anestesia, na veterinária, a gente está ainda exclusivamente na anestesia, pelo menos no seu uso comercial, né? Então, o que é isso? Acho que a melhor maneira de definir é o que está escrito aí, mas eu queria dizer que mais do que isso, né? Vou ler aqui para quem não consegue. Vou falar para quem não consegue ler aí, né? Mais do que isso, a TCI é um parceiro, a bomba TCI é um parceiro do anestesista, porque ela faz com uma qualidade superior aquilo que nós muitas vezes não temos tempo de fazer o tempo inteiro, que é controlar a infusão do anestésico para que ele que mantenha o paciente num plano anestésico estável durante toda a cirurgia, tá? Então, o que é a TCI, né? É um sistema de infusão que é assistido por um computador e que utiliza modelos farmacocinéticos, então, para automaticamente ajustar a taxa de infusão do anestésico intravenoso, fazendo com que ele atinja determinada concentração plasmática que nós escolhemos e mantenha essa concentração plasmática constante durante toda a cirurgia, né? Durante toda a anestesia. Ou constante desde que a gente queira que fique constante, né? Se a gente não quer que ela fique constante, a gente pode mudar essa taxa, essa concentração plasmática que nós escolhemos, tá? E a gente vai chamar essa concentração plasmática escolhida de alvo, né? Então, por isso que é alvo controlada, que qual é o alvo? A concentração plasmática que eu vou escolher. Então, por exemplo, eu vou escolher uma concentração plasmática de 4 microgramas por ml. O que é isso? Eu vou ter, durante todo o momento que eu pedir para que tenha essa concentração, eu vou ter uma concentração de 4 microgramas de propofol por ml de sangue do paciente. Basicamente isso. E a bomba, ela, a cada 10 segundos, ela recalcula sua taxa de infusão com esse objetivo de manter constante essa infusão, né? De que fique constante essa infusão durante todo o tempo que fique constante a concentração plasmática, né? Durante todo esse tempo. Essa que é a ideia da infusão alvo controlada, né? E aí você imagina, né? Que loucura, né? Como que isso pode acontecer. Então, vamos lá. Nós temos várias formas de fazer uma infusão no paciente, né? A gente tem desde um bolo simples, né? Bolos intermitentes, né? Quer dizer, bolo simples eu fazer uma dose para o paciente. Bolos intermitentes é lá, a cada 5, 8 minutos, fazer mais uma dose de propofol ou de fentanil. Fazer bolos, né? A cada tempo que for necessário para isso, mas é trabalhoso, né? A gente tem que fazer isso e manter o tempo inteiro, tem que estar administrando uma coisa no paciente. Ou a gente coloca na infusão contínua, né? E a infusão contínua, a gente tem algumas formas de fazer, mas especialmente a gente faz um bolus inicial e aí começa uma infusão contínua que pode ser em taxa constante, quer dizer, eu vou manter a mesma taxa do começo ao fim da anestesia, ou então a gente faz em taxa variável. O que quer dizer isso? Conforme a necessidade do paciente, eu vou variando a taxa para deixar o paciente no plano anestésico que eu quero, né? Quer dizer, se eu precisar aprofundar um pouco o plano anestésico, eu aumento um pouco a taxa do propofol. Se eu precisar melhorar um pouco a analgesia, eu aumento a taxa do fentanil. Se eu quiser superficializar a anestesia, eu diminuo a taxa do propofol. Se o fentanil está trazendo muitos efeitos indesejáveis, eu vou reduzir a taxa de infusão do fentanil para diminuir esses efeitos indesejáveis que eles podem estar apresentando para a gente. Essas são as infusões tradicionais que a gente faz, mas nenhuma delas a gente consegue manter uma concentração plasmática constante.
Mesmo eu mantendo uma taxa de infusão fixa, a concentração plasmática ela vai variar durante o tempo de anestesia. Por que a concentração varia durante o tempo de anestesia? Porque essa distribuição do anestésico, tá? Entre sangue, outros tecidos e cérebro, que é o local onde ele vai fazer efeito, ela vai mudar com o passar do tempo de anestesia, tá? Então, é muito comum que no começo da infusão a concentração plasmática caia, né? E aí, dependendo do anestésico, dependendo da taxa de infusão, essa concentração plasmática ela pode continuar caindo ou, de repente, ela pode ir subindo durante o tempo de anestesia. É o típico que acontece com o fentanil, né? Fentanil é muito comum a gente observar isso, né? Então, a gente vai lá, faz um bolus inicial de fentanil e coloca numa taxa de infusão contínua de 5 microgramas quilo-hora, né? O que acontece? Se eu fizer uma taxa de infusão de 5 microgramas quilo-hora continuamente de fentanil, com o passar do tempo, especialmente em anestesias mais prolongadas, mas com o passar do tempo, a concentração plasmática do fentanil ela vai subindo, né? Quer dizer, no começo da anestesia eu vou ter determinada concentração plasmática e no final da anestesia essa concentração plasmática vai ser consideravelmente mais alta, quer dizer, o fentanil fazendo mais analgesia, mas também tendo mais efeitos indesejáveis e também fazendo com que a recuperação, o término do efeito do fentanil também seja demorado depois, né? O que se for analgesia é legal, mas o que se for efeitos indesejáveis, quer dizer, eu vou ter um paciente num pós-operatório em bradicardia, em depressão respiratória, que não é uma coisa que a gente tenha interesse em fazer. Então, mesmo com um cuidado muito extremo do anestesista, tá? A gente não consegue manter uma concentração plasmática estável durante toda a anestesia por conta de variações farmacocinéticas do paciente. E o que a gente faz na infusão alvo controlada? Então, a infusão alvo controlada, quem está conseguindo ver esse gráfico aqui na tela, essa linha vermelha, né? Então, a gente determina, a gente diz para a bomba qual é o alvo que a gente quer, quer dizer, qual é a concentração plasmática que a gente quer. Por exemplo, aqui a concentração plasmática está de 4 microgramas por ml. A bomba vai fazer uma dose de propofol. Ela nos diz qual que é essa dose, tá? Mas não nos interessa isso, né? A bomba ela vai fazer uma dose de propofol para que em 10 segundos atinja essa concentração plasmática e depois ela vai continuar fazendo infusão de propofol, agora uma taxa muito mais baixa, que será recalculada a cada 10 segundos, para que essa concentração fique perfeitamente estável durante todo o tempo de anestesia. Quer dizer, se eu quiser que a concentração fique em 4 microgramas por ml, ela vai ficar em 4 microgramas por ml do começo até o fim da anestesia, ou até eu mudar esse alvo. E aí, se eu alterar o alvo, né, se eu subir o alvo, ela vai fazer um novo bolus, e com esse novo bolus vai aumentar a concentração plasmática, depois ela vai manter para ficar nessa concentração mais alta, ou se eu quiser diminuir a concentração plasmática, ela para de infundir até que a concentração plasmática caia num nível mais regular, tá? Vantagens disso, né? Vantagens. Eu acho que a principal vantagem que nós temos, a principal vantagem é a facilidade de uso, né? Porque eu digo qual que é a concentração plasmática que eu quero e ela vai manter essa concentração plasmática estável durante toda a anestesia. Quer dizer, o plano anestésico fica estável durante toda a anestesia, sem eu precisar ficar mexendo na bomba de infusão. Se por acaso eu acho que esse plano anestésico ficou muito profundo, eu vou lá na bomba e reduzo o alvo que eu quero. Eu reduzo o alvo e aí diminui a concentração plasmática. E quando diminuiu, ela volta a infundir e mantém essa concentração plasmática mais estável, né? Fica legal nesse sentido, né? Porque reduziu e a partir de agora vai manter aquela concentração. Por exemplo, a gente está em 4 aí, eu opto por reduzir, porque o plano está muito profundo, eu vou baixar para 3 microgramas por ml, né? A bomba para a infusão, quando chegar no 3, ela volta a infundir para tentar manter estável
essa concentração, e um novo plano anestésico estável durante todo o procedimento. Então, assim, é algo fantástico que nos facilita a vida nessa situação. Mas, mais do que isso, né? Mais do que facilitar a nossa vida, mais que ser um parceiro enorme do anestesista, né? Para que a gente consiga manter um plano anestésico. Quando nós vamos fazer aquela infusão tradicional que a gente faz, né? Quer dizer, um bolus inicial seguido de uma taxa de infusão, o que acontece nessa situação, né? Esse bolus que a gente faz, ele sempre vai causar um pico plasmático. E ele precisa causar esse pico plasmático, tá? E com esse pico plasmático, porque ele precisa causar um pico plasmático para o efeito do anestésico começar mais rápido. Só que esse pico plasmático, quer dizer, é uma concentração mais alta do anestésico do que nós trabalhamos no decorrer da anestesia. E essa concentração plasmática mais alta do anestésico está relacionado a mais efeitos indesejáveis do propofol, do fentanil, né? Então, por exemplo, esse pico plasmático do propofol é o que faz aquela apneia, é o que faz uma diminuição de contratilidade do coração, que faz a vasodilatação e pode levar à hipotensão do paciente. No fentanil, aquele pico plasmático do fentanil é que faz a bradicardia, é que faz aquela depressão respiratória mais intensa que a gente consegue observar com o fentanil. E quando a gente faz a infusão alvo controlada desses anestésicos, nós não temos o pico plasmático. Então, os efeitos indesejáveis do anestésico, eles ficam menores, né? Eles ficam menos intensos. Quer dizer, é um paciente que vai ter menos hipotensão, menos depressão respiratória. Então, assim, para o paciente, certamente mais seguro. Para nós, anestesistas, mais tranquilo, que a gente tem uma maior confiança de não estar fazendo uma concentração plasmática exagerada que vai levar o paciente a ter depressões mais graves ou coisa do tipo. Basicamente é isso, dessa maneira que a gente trabalha aqui, né? Então, normalmente eu faço a infusão tanto do propofol quanto do fentanil em alvo controlada. Por enquanto, são os únicos dois anestésicos que nós temos modelos farmacocinéticos na bomba da SDA-Med. Eu vou fazer, normalmente é isso, propofol e fentanil. Eu gosto muito de fazer uma anestesia balanceada, né? Então, frequentemente eu faço infusão de lidocaína, muitas vezes eu faço infusão de ketamina, às vezes infusão de dexmedetomidina, né? Especialmente naquele paciente que tem mais problemas de hipotensão, a dex faz uma vasoconstrição, consegue manter um plano anestésico, manter uma pressão arterial mais interessante. E para provar, né, para a gente conseguir observar essa estabilidade do plano anestésico, nós utilizamos o eletroencefalograma. Aqui nessa foto, eu estou mostrando um derivado do eletroencefalograma, que é um aparelho chamado BIS, ele tem um algoritmo chamado índice bispectral, que é o que está sendo medido por ali, né? E aí o BIS consegue mostrar para a gente, né, essa estabilidade do plano anestésico durante toda a cirurgia, né? E às vezes ele pode indicar que a gente melhor a gente aumentar a profundidade anestésica, o paciente está superficial à beira de acordar, né? Ou está muito profundo, a gente pode reduzir, né? Claro que a concentração do anestésico não vai variar durante a anestesia, mas outras coisas podem variar o plano, né? Quer dizer, eu estou fazendo essa anestesia, resolvo fazer um bolus de dexmedetomidina, por exemplo, né? Obviamente que esse bolus de dexmedetomidina vai somar a infusão do propofol e do fentanil e vai aprofundar o plano anestésico. Talvez seja interessante eu diminuir um pouquinho a concentração plasmática do propofol, né? Por exemplo, nesse sentido. Não é que eu não vou mexer mais na bomba, mas a gente praticamente não mexe mais a bomba. Depois que ajustou o plano anestésico do paciente, a gente praticamente não mexe mais na bomba depois disso, né? E aí vocês me perguntam, né? Como que a bomba faz isso? Que loucura é essa, né? Que loucura é essa da bomba escolher, né? Você confia na bomba que ela vai fazer uma taxa de infusão e que você não sabe qual que é. A bomba diz qual que é, mas que você não controla, né? Você controla a concentração plasmática. E por que funciona, né? Da onde que vem essa história? Bom, quem trabalha com TIVA tem conhecimento desse conceito farmacocinético,
que é o de modelos compartimentais, né? E aí nós temos 2 anestésicos, tanto o Propofol quanto o fentanil, que trabalham com modelos com 3 compartimentos. O que é isso, né? Nós fazemos o anestésico no sangue, e o sangue é um primeiro compartimento, compartimento central. Não só o sangue, mas o sangue, o cérebro, o coração, o fígado, rins, eles representam um compartimento que a gente chama de V1, né? E nós vamos ter, para esses 2 anestésicos, outros 2 compartimentos, V2 e V3. V2 são tecidos muito bem perfundidos, V3 são tecidos mais pobremente perfundidos. Então é isso, 3 compartimentos. E os anestésicos, eles se distribuem e redistribuem desses compartimentos com o passar da anestesia. Por isso que quando a gente faz uma infusão simples, a gente não consegue manter uma concentração plasmática, porque o anestésico ele está indo de V1 para V2, para V3, quer dizer, ele se move e por isso que flutua a concentração plasmática dele. O que é alvo controlada? Ela faz esses cálculos, ela sabe o quanto de anestésico está sendo metabolizado e eliminado, o quanto de anestésico está indo para V2, o quanto de anestésico está indo para V3, e assim a bomba entende qual é a taxa de infusão que ela precisa fazer para manter aquela concentração plasmática constante durante toda a anestesia. É algo impressionante, né? Eu sempre digo, né, o quão impressionante é essa técnica, e é baseada num programa de computador, né, num software, e esse software ele já está inserido na bomba de infusão, em que ele faz todos esses cálculos, qual que é o tamanho de V1, qual que é o tamanho de V2, qual que é o tamanho de V3. E com isso ela sabe qual é a dose que ela tem que fazer para atingir, né, aquela concentração plasmática que nós escolhemos, por exemplo, 4 microgramas por ml. Daí ela sabe, depois disso, o quanto que está saindo de V1 e indo para V2. O quanto sai de V1 e vai para V3. Ela consegue saber isso, né? E o quanto está sendo metabolizado e eliminado. E aí ela distribui, enquanto está distribuindo o Propofol para esses compartimentos, ela vai variando a taxa de infusão baseada nesses dados aí. Tá? Então é algo impressionante. Isso já existe na medicina há alguns anos, né? Então, a primeira bomba de infusão, ela saiu no mercado lá no final da década de 90, era bem diferente do que nós temos hoje, só que na medicina eles estão trabalhando agora, o primeiro foi para o Propofol, que nem para a gente, né? Mas aí depois começou a vir outros anestésicos, e hoje praticamente todos os anestésicos eles trabalham com infusão com alvo controlada, e nós vamos chegar lá nesse momento, né? Nós vamos chegar lá. E com isso, né, a gente tem uma tranquilidade muito maior em se trabalhar com o paciente, né? Eu sempre falo assim, o Propofol, a gente consegue ver o que está acontecendo. Porque se eu faço muito Propofol, o paciente vai ficar num plano profundo. E eu sei que eu tenho que reduzir a taxa. Se o paciente está em um plano muito superficial, meio querendo acordar, eu sei que eu tenho que subir a taxa. O Propofol a gente consegue ver, mas os outros nós não conseguimos ver, né? A gente está fazendo fentanil, a gente não sabe qual é a concentração plasmática dele. A gente está fazendo uma Dex, uma lidocaína, uma ketamina, a gente não sabe qual é a concentração plasmática sulfentanil, remifentanil, a gente faz uma infusão contínua, né? E a gente imagina que a flutuação seja pequena, mas já adianta vocês, não é pequena essa flutuação. Isso é um problema, tá? Bom, como que é feito esse cálculo? A partir de um algoritmo enorme. São contas que eu sempre digo, né? Não é coisa para veterinário, né? Não é coisa para veterinário. Isso é algo muito avançado, né? Então, no caso da nossa bomba, da SDA, foram os engenheiros que projetaram, né? Eles gostam desses cálculos, um monte de número, né? E vão fazendo isso. Para eles é fácil isso, ou menos difícil, né? Para a gente é meio que impossível fazer uma conta desse tamanho para ajustar a taxa de infusão. Mas se alguém tiver algum interesse em fazer isso, eu indico esse trabalho de Schaffer e Gregg, de 1992, publicado no Journal of Pharmacokinetics,
and Biopharmaceutics. É um trabalho que eu já li umas 10 vezes e realmente muito difícil de entender, tá? Mas a gente consegue perceber, né? Não consegue fazer os cálculos, eu não sou capaz de fazer esses cálculos, né? Mas a gente consegue entender. E se você for capaz de fazer isso, você consegue fazer a sua própria bomba de infusão alvo controlada, né? Para chamar de sua e ter lá, mas não é coisa para a gente, não. Isso é um trabalho de muito tempo de desenvolvimento, né? E validação para que dê certo e a gente consiga fazer ela funcionar, e testes, né? Para que a concentração realmente a bomba diz que está fazendo é essa concentração mesmo, né? Bom, a bomba ela tem 3 modelos farmacocinéticos, então já adianto para vocês. A gente tem, esse é o primeiro modelo, e o modelo que leva, né, a gente investir nessa bomba, que é o modelo farmacocinético do Propofol para cães. E vou tentar explicar rapidamente o que é esse modelo, porque lá na década de 90 ainda já tinha sido desenvolvido um modelo para cães. Uma pesquisadora chamada Betts fez um modelo, publicou em 2001 esse modelo, mas infelizmente esse modelo não pôde ser utilizado na rotina, tá? Porque ela tinha muitas variações, né? Quer dizer, para alguns animais funcionava bem, para outros animais não funcionava bem, e aí se criou um mito na medicina veterinária de que não seria possível fazer infusão alvo controlada na medicina veterinária por causa de variações raciais, por causa de um monte de características de pacientes, né? E realmente tudo que a gente encontra, né, pode ter diferença mesmo, sabe? Várias coisas acabam influenciando nessa característica farmacocinética, né? Que às vezes vai mais rápido de V1 para V2, às vezes mais lento, o tamanho dos compartimentos também alteram muito, né? Então isso pode ter. E esse trabalho de Katai, né, que é o que eu estou mostrando aqui, é um trabalho que conseguiu responder muitas dessas coisas. Por quê? Porque ele mostrou que existia diferenças entre os cães mesmo. Existiam diferenças. Então, nós tínhamos diferenças, uma coisa que a gente mais ou menos sabia, né? O peso. Claro que o peso vai mudar o tamanho dos compartimentos, mas não é só isso, né? Diferenças do tamanho dos pacientes tamanho do paciente muito grande vão ter diferenças muito mais gritantes do que cães de porte médio, por exemplo, né? O sexo do paciente, né? Machos e fêmeas têm diferentes características. A medicação pré-anestésica que a gente faz tem diferença. A idade do paciente apresenta diferenças. E aí a gente consegue perceber isso, né? Nesse modelo. E esse modelo tentou ajustar. Então ele inseriu covariáveis. Basicamente assim, ó. Cada paciente tem um modelo farmacocinético. Basicamente é isso. O modelo dificilmente vai se repetir de um paciente para o outro. Ele tem que apresentar características muito próximas para que o modelo se repita, né? Quer dizer, se a gente tem uma fêmea, por exemplo, ele vai ter uma distribuição de Propofol de V1 para V3 diferente do macho, né? Então isso está considerado. Quando a gente vai lá na bomba e seleciona que vai trabalhar com uma fêmea, ela reconsidera esse tipo de ação. Esse outro modelo é o modelo do Propofol para gatos. Esse já é um modelo mais simples, porque ele não tem covariáveis, tá? Mas ele funciona muito bem e talvez sirva mesmo porque os gatos realmente eles têm menos diferenças fisiológicas entre eles do que os cães, né, com diferentes portes, né, muito grandes, né, por variações raciais muito importantes, né. E esse é um terceiro modelo farmacocinético, que é um modelo com covariáveis também para o fentanil em cães, tá? Não temos fentanil em gatos ainda. Então, são 3 modelos: Propofol cães, Propofol gatos e fentanil cães. Com covariáveis, mas a covariável é em relação ao peso, em relação ao sexo do paciente, tá? Essas são as covariáveis que estão relacionadas ao tamanho desse V1, tamanho do compartimento central, tá? Bom, aí alguma coisa que nós fizemos, né, com relação a isso, a gente avaliou, né, a partir desse modelo de Katai, o que acontecia. A gente também queria saber
quais concentrações plasmáticas a gente tinha que manter, a gente queria saber como que ficava esse esquema, né, de profundidade anestésica. Trabalhamos com isso, inicialmente numa infusão chamada infusão sequencial, a partir do modelo de Bicatay, depois nas infusões alvo controladas, e a gente percebeu, né, não sei se vocês conseguem perceber, na foto da esquerda, onde diz ali 79, é uma infusão que não é alvo controlada, é uma infusão simples. E não sei se vocês conseguem perceber, mas chega num momento, mais ou menos, tem umas faixas de cores diferentes ali, né? Isso chama espectrograma, tá? Então esse é o BIS, ele apresenta um espectrograma. E vocês podem perceber que tem embaixo uma faixa vermelha. E essa faixa vermelha chega no momento da anestesia que ela praticamente some. E ela sumiu porque o paciente superficializou a anestesia. E aí teve que ser feito um bolus de propofol, e nesse bolus ele regularizou o plano anestésico, tá? Então, isso é uma infusão simples. Nas duas imagens da direita, a gente consegue ver infusões TCI, né? Infusões alvo controladas. E olha que legal como a gente percebe, né? Tanto uma linha branca que tem lá em cima, quanto as cores, né? O vermelho, o amarelo, o verde, o azul, como eles são regulares o tempo inteiro durante a anestesia, né? Quer dizer, mostrando uma manutenção de um grau de consciência que é muito baixo, porque esse paciente está inconsciente, né? Com taxas muito baixas, com ondas de alta frequência, que são as ondas betas, relacionadas à consciência praticamente desaparecidas, né? E as ondas delta, teta e alfa, que são ondas que estão relacionadas à inconsciência ou à subconsciência mais evidentes, né? Então, mas mesmo para quem não entenda de eletroencefalograma, só ver que as cores elas são regulares com o passar do tempo, né? O linear do monitor ele está mostrando com o passar do tempo, pode perceber que o paciente, diferente dessa figura da esquerda, ele se manteve estável, né? Nesses dois espectrogramas que nós estamos mostrando ali, tá? Então, é assim que a gente trabalha normalmente, né? Com as infusões alvo-controladas, com o espectrograma, mostrando, então, a infusão tanto do propofol quanto do fentanil, né? Você vê, no primeiro a gente colocou um alvo de propofol de 4,5 microgramas por ml, o do fentanil de 2 microgramas por ml. Dá para ver, bem estável, né? Esse plano anestésico aí. Nessa segunda imagem, de novo, o propofol está com um alvo de 2,7, fentanil com alvo de 2, estável também, para uma cirurgia abdominal. E aqui embaixo, mais uma vez, propofol e fentanil. Ele tem variações, né? Tem uma tela que mostra um gráfico de concentração, mas 1,5 de propofol, 1 de fentanil, né? Mantendo também uma estabilidade durante todo o procedimento anestésico no paciente, né? E esse é um paciente crítico, inclusive, né? Não é só um paciente simples, não. Esse é um paciente crítico, fazendo transfusão de sangue, e a gente conseguindo manter, uma estabilidade na consciência do paciente durante toda a cirurgia, tá? Então, o que a gente pode dizer, né? Assim, é seguro fazer alvo controlada? Ela é mais segura que uma infusão simples? Eu estou apresentando como uma vantagem, né? De segurança e de eficácia, né? E é mais seguro, sim. Esse trabalho, que é um trabalho brasileiro, né? Da professora Suzane Beer, da UFMG, mas nessa época ela estava em Botucatu, é um trabalho que mostrou isso, né? Que ele tinha uma estabilidade hemodinâmica bem interessante, ainda esse aqui usando o modelo de Betts, tá? Foi um trabalho que foi um dos primeiros trabalhos feitos lá no começo dos anos 2000 com o modelo de Betts, mas mostrando uma estabilidade hemodinâmica com a infusão alvo controlada do propofol. Mais recentemente, nós tivemos esse trabalho publicado na Veterinária Anesthesia e Analgesia, que comparou a infusão alvo controlada com a infusão simples de propofol, tá? Então a gente vai chamar a infusão alvo controlada de TCI e a infusão contínua
de CRI. Né? Comparando os dois, o que mostrou? Né? Que a TCI tem menos hipotensão do que a CRI. Aqui considerou hipotensão, não o valor, mas quando reduzia 20% a pressão arterial. Né? E a gente teve na CRI uma redução de 68% dos pacientes, né? Com essa diminuição de 20% do valor basal, e na TCI só 21% dos pacientes, né? Então, significativamente, a TCI reduz menos a pressão arterial do que a infusão contínua de Propofol. Estou chamando de CRI aqui, né? A gente também chama de infusão manual, né? Dessa maneira. A apneia também, né? Uma diferença estatística significativa de pacientes que fizeram apneia na infusão manual e na TCI, quer dizer, menos apneia na TCI. E a concentração plasmática durante a extubação também mais baixa, durante a intubação, desculpa, também mais baixa na TCI, né? Aquele momento que eu falei, no início da anestesia, manter uma concentração mais alta, que já leva a uma hipotensão, uma depressão respiratória, bradicardia. Isso é menor na TCI do que na infusão manual com o Propofol. Então, mostrando essa maior estabilidade da TCI e essa indicação, basicamente, né, do uso da TCI na nossa rotina. Então, além da sua eficácia na manutenção do plano anestésico, uma maior segurança, né, para o paciente, o risco do paciente em fazer hipotensão e depressão respiratória durante a anestesia. Eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente quer uma anestesia cada vez mais segura, cada vez mais eficaz para o paciente. Né? Bom, vamos lá. Essa é a bomba de infusão alvo controlada da SDA média. Ela chama SDA 405 TCI. É uma bomba, a bomba em si, né? O equipamento em si é um equipamento de alta qualidade. E quando a gente está fazendo a infusão, aparecem alguns dados na tela, tá? Então, o primeiro dado que eu vou falar para vocês, o maior deles, é que aparece em destaque, que chama CT, tá? CT é de alvo. Esse é o alvo. O CT é o alvo, tá? Esse T é de target, que é o termo alvo em inglês, tá? Então, a concentração alvo, podia chamar de CA, que é alvo, né? Mas como se usa o termo em inglês, então aparece como CT. A segunda termo que vai aparecer então o CT é o que a gente seleciona, tá? Eu vou assim, eu quero um alvo de 4. A gente coloca lá um alvo de 4 e é isso que a bomba vai buscar, uma concentração plasmática de 4 microgramas por ml. Né? Mas a concentração que está na bomba não se chama CT, esse é o alvo. Ela vai chamar CP. Tá? CP de concentração predita. Então, o CP é de concentração plasmática predita. Então, o que acontece nisso, né? Essa concentração, quando nós iniciamos a bomba, ela vai fazer um bolus para atingir essa concentração em 10 segundos. Tá? Mas quando a gente muda o alvo ou desliga a bomba, essa concentração ela não tem como tirar o Propofol. Então, ela vai caindo gradativamente. E, às vezes, está com um alvo de 2, mas o alvo anterior era 4. Então, para cair de 4 para 2, vai levar alguns minutos. E o CP vai marcando qual é essa concentração plasmática predita. Ela é predita porque ela não é medida, ela é calculada. Por isso que ela tem que ser chamada de predita. E um outro valor chama CE. CE é a concentração no sítio efetor. Tá? O sítio efetor do anestésico é o sistema nervoso central. Então, qual é a concentração no sistema nervoso central? Essa concentração só tem para o Propofol em cães, tá? A gente não consegue calcular isso para o Propofol em gatos, nem para o fentanil. Mas ela vai dizer, né? Então, qual é a concentração plasmática e o CE, qual é a concentração cerebral, basicamente, do Propofol. Também tem outros dados que ela marca, né? Qual é a taxa de infusão que está sendo feita, qual é o volume que já foi infundido. Isso é uma coisa impressionante, né? Quando vocês forem utilizar a bomba alvo controlada, vocês vão perceber.
como a gente usa pouco anestésico, como o nosso gasto de anestésico é muito menor quando a gente faz alvo controlada, né? Então, você consegue perceber ali qual foi o volume infundindo lá, ela já está marcando, e também marca qual é a duração da infusão nesse período, tá? Então, os 3 modelos que nós temos, os 3 modelos é do mesmo grupo de pesquisa, que é um grupo italiano da Universidade de Padova. Os 3 publicados como primeiro autor, o mesmo autor, que é o Dr. Andrea Cattai. Propofol para cão, Propofol para gato, fentanil para cão. Tá? O que a gente precisa fazer quando a gente está selecionando? A gente precisa inserir alguns dados na bomba. Esses dados é a idade do paciente, o sexo, o peso, qual é o alvo que a gente quer. Tem algumas concentrações, alguns dados do paciente que a gente precisa colocar quando vai programar a bomba. Vou tentar mostrar isso para vocês, tá? Eu vou falando aqui, ver se vocês conseguem me entender, né? Para quem não conseguir ver na tela, eu vou tentar falar, mas como é que a gente vai configurar a bomba de infusão, como é que funciona tudo isso, né? Vocês vão me desculpar, mas a minha bomba está em inglês, tá? Quando você receber tua bomba, você pode mudar a linguagem para inglês ou português, né? A minha bomba tá em inglês, mas acho que todo mundo vai conseguir entender aí, né? Então, como a gente vai configurar inicialmente, né? A gente, quando você liga a bomba, ela vai pedir qual é o modo de infusão que você quer fazer, né? E aí você seleciona lá o modo de infusão, e o primeiro modo de infusão que aparece é o TCI, tá? Porque a bomba funciona com todos os modos de infusão diferentes, tá? Então, modo taxa, modo peso, modo tempo, modo intermitente, né? A gente vai lá e seleciona o modo TCI, tá? E aí tem os 3 modelos farmacocinéticos que nós podemos utilizar, tá? Então, selecionou o TCI, vai utilizar o modelo de Cattai para Propofol em cães, modelo de Cattai para Propofol em gatos, ou o modelo de fentanil para cães. Cada um tem uma referência de um número para você escolher, aperta no teclado o número referente a isso que você quer selecionar, tá? Então, vamos começar a fazer a configuração do Propofol para cães, né? Então, como que a gente vai fazer? Então, eu vou selecionar o número 1, né? Que diz Cattai, Propofol, cães. Seleciono a 1, ele vai abrir a configuração do paciente, né? Então, olha lá. Agora eu preciso colocar todos os dados do paciente, tá? Eu tenho que colocar a idade, o sexo, o peso, qual é a pré-medicação que foi feita, né? Se tem dexmedetomidina ou não. Um valor que confunde um pouco a gente, já fala um pouco mais dele, que é a taxa máxima do Propofol. E o CT, que é o alvo do Propofol. Então, a gente vai lá e começa a inserir esses dados. Então, eu vou lá, vou inserir a idade do paciente. Olha lá, uma idade mínima de 5 meses para trabalhar com o paciente, tá? Que é o que foi trabalhado na pesquisa. Menos que isso a gente não consegue fazer. Daí, então, idade, 5 anos e meio, né? Tem esse paciente, 5 anos e 6 meses. Vou selecionar o sexo do paciente, vai ter diferença, tá? Tanto para o Propofol quanto para o fentanil em cães, a gente vai ter diferença no modelo farmacocinético. Então, seleciono qual é o sexo do paciente. Agora, esse meu paciente é uma fêmea. Vou selecionar o peso do paciente. O peso do paciente, ele varia. Quanto mais ele fugir de uma média, que é 12,5 kg, maior vai ser a diferença da característica farmacocinética do paciente. E aqui nós temos um problema que para cães o peso mínimo é 5 quilos, para gato o peso mínimo é 2,5 kg. Nós estamos tentando refazer esse modelo farmacocinético para poder abrir a bomba para pesos menores. Acho que logo vai sair isso, tá? Mas por enquanto é assim. Seleciona a pré-medicação que foi feita, se foi feita DEX ou não na pré-medicação. Aqui estamos selecionando sim, foi feito DEX na pré-medicação. Essa taxa máxima, minha sugestão, sempre deixe no máximo, tá? Então, não mude essa taxa. Tem umas pessoas que erram e diminuem essa taxa e a bomba não funciona, tá? Sempre deixa, quando você apertar o 5 lá, vai dizer, vai de 0 a 400, deixa no 400. E não mude isso, tá? E aí o alvo que nós vamos escolher, tá? Escolhi aqui um alvo de 2 microgramas por ml, mas um pouquinho para frente eu falo um pouquinho de como que a gente vai definir esse alvo do paciente.
é isso. Está programada a bomba de infusão, tá? Já está programado para começar a infundir no paciente. Tá? Tudo programado, vamos começar a infusão. Para começar a infusão, eu vou apertar aquele botãozinho que é verde e amarelo ali, né? Que é o botão de iniciar, parar. Deixa eu ver se... Eu apertando ele, então, olha lá, a bomba já começa fazendo uma taxa de infusão bem alta, né? 73,8 ml/hora por 10 segundos. Em 10 segundos atingiu o alvo que a gente queria, né? A concentração predita já é 2. E agora ela baixa para 11,5 ml/hora. A cada 10 segundos recalcula, né? Agora 11,1 ml/hora. E cada 10 segundos vai recalculando e mudando essa taxa. Mas você vê que, para esse cão que nós selecionamos, esse bolos, né, que está com 35 segundos de anestesia e fez 0,29 ml de propofol. O cachorro tinha 8,4 quilos. É muito pouco, que é só para atingir aquela concentração plasmática. Tá? Então, vamos lá. Começou com uma taxa mais alta, depois reduziu a taxa, né? O objetivo é que a concentração plasmática predita fique igual à concentração alvo, e isso ela vai fazer em 10 segundos, depois vai mudar a taxa só para manter essa concentração plasmática, tá? O que é esse alvo que nós vamos escolher? E agora eu queria dizer a vocês que esse alvo, ele vai variar muito de paciente para paciente, né? Nós somos anestesistas, né? A gente precisa determinar, entender o paciente e saber como que alvo que a gente vai escolher. Então, a gente tem que lembrar daquele conceito de janela terapêutica, né? Que é a concentração que o propofol vai fazer o seu efeito ótimo. A vantagem do alvo controlado é que essa linha vai ficar reto dentro da janela terapêutica. Se eu quiser um plano mais profundo, eu vou mais próximo do teto da janela terapêutica. Se eu quiser um plano mais superficial, um pouco mais para a base da janela terapêutica. Mas o que a gente precisa entender é que essa janela terapêutica ela é um conceito farmacodinâmico, não farmacocinético. Quer dizer, ela varia conforme o paciente. Né? Ela varia conforme o paciente. Ela varia como o estado do paciente naquele dia. Então, eu tenho um paciente mais debilitado, essa janela terapêutica vai estar mais baixa, quer dizer, eu preciso de alvos mais baixos do propofol. Então, desse jeito aqui, né? Eu fui lá e fiz uma dexmedetomidina. A dex faz uma sedação muito potente. O que acontece? Eu faço a dex, a janela terapêutica cai. Quer dizer, eu vou precisar de alvos mais baixos, porque se eu mantiver aquela janela terapêutica, aquele alvo mais alto, de 4, por exemplo, dificilmente a gente vai chegar no alvo de 4 quando eu uso a DEX na MPA. A gente trabalha com alvos entre 2 e 3, mais ou menos, né? Então, se eu fiz DEX, eu sei que a janela terapêutica caiu. Então, eu vou ter que selecionar um alvo mais alto. Se eu estou com um paciente muito estressado, tipo aquele gato estressado, a janela terapêutica dele está lá em cima, né? E aí eu vou ter que fazer algo um alvo mais alto, né? E comumente, em gatos muito estressados, a gente precisa chegar lá no alvo de 6, 7, 8 microgramas por ml, tá? É comum isso acontecer. Mas, de uma maneira geral, o que eu posso dizer para vocês, né? Que cachorros saudáveis, sem pré-medicação, a gente vai trabalhar com um alvo entre 5 e 6 microgramas por ml. Cachorros saudáveis, em que a gente utilizou a acepromazina como pré-medicação, a gente vai trabalhar com alvos próximos de 4 microgramas por ml, isso para o propofol, tá? E cachorros saudáveis com dexmedetomidina na pré-medicação, a gente vai trabalhar com alvos entre 2 e 3 microgramas por ml, tá? Cães debilitados, eles podem requerer um alvo mais baixo, tá? Então, muitas vezes a gente vai baixar o alvo, lá fiz DEX na MPA, o cão está debilitado, eu vou trabalhar com um alvo de 1, 1,5. Não é incomum acontecer isso, tá? E também, quando a gente faz uma coindução com ketamina ou com lidocaína, a gente reduz o alvo entre 25% e 50% também, tá? Eu, particularmente, preciso dizer que nessa analgesia multimodal, a gente tem uma redução, né? Quando a gente faz lá fusão de lido, de queta, de dex, às vezes, do opioide, né?
a gente reduz muito a janela terapêutica e trabalha com alvos muito mais baixos mesmo, tá? Então, você vê que a gente falou alvo aqui de 1 até 6, né, de Propofol. 6 é Propofol, né? 6 é Propofol, sem praticamente mais nada, né? Sem pré-medicação, com infusões muito baixas, né? Vou fazer a Cepran na MPA, vou fazer Dex na MPA, vou fazer Lido e Queta, vou fazer Dex, eu consigo reduzindo esse alvo até chegar a alguma coisa próxima a 1 micrograma por ml. Mas, basicamente, para vocês entenderem, né, o que eu faço? Se eu usei Dex na MPA, eu começo com um alvo de 2. Se eu usei a Cepran na MPA, eu começo com um alvo de 4 microgramas por ml. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente escolhe o alvo para o paciente. Tá? No caso do Propofol, tá? Falando de Propofol em cães, né? No caso do Propofol, quando a gente começou a infusão do Propofol, ele fez aquela taxa mais baixa, depois ele baixou a taxa para manter. Em 10 segundos, a concentração predita já é igual ao alvo. Então, aqui a gente escolheu um alvo de 2. A concentração predita já é 2. Mas da concentração cerebral, o CE, ele ainda está baixo. Então, aqui está em 0,38. Tá? E aí, está fazendo a infusão e o CE começa a subir. Tá? É isso que a gente está vendo ali. Ó. Esse valor de CE começa a subir. Então, 0,55, 57, 59. Vai passando o tempo de anestesia, essa concentração cerebral ela vai subindo até chegar no mesmo da concentração plasmática predita. Vai demorar mais ou menos 7 a 8 minutos para a concentração cerebral e plasmática estarem iguais. Tá? Então, eu estou vendo a concentração cerebral subir. O que eu vou ver? A hora que eu percebi que o paciente perdeu a consciência é a base da janela terapêutica. Tá? E aí, desse valor, eu vou acrescer de 0,5 a 1 micrograma por ml desse valor. Então, já está infundindo, está infundindo já 1 minuto e 20 segundos de Propofol. A concentração cerebral já é 1,2, porque ela se equilibra muito rápido, tá? No começo. O finalzinho que demora, né? Mas é muito rápido no começo. E eu estou vendo esse paciente que está sedado, uma sedação profunda, até que ele perde a consciência. Ele deixa de responder a estímulos, né? Então, por exemplo, agora eu percebi que ele deixou de responder estímulos com 1,4 de Propofol. Eu vou adicionar meio e vou trabalhar com 1,9. Tá? Então, assim, eu vou adicionar de meio a 1, dependendo do plano que eu quiser. Tá? Então, eu vou trabalhar de 1,9 a 2,4. É isso que eu vou fazer. Né? Aqui eu resolvi colocar meio. Vou ser bem sincero com vocês, na minha rotina não mudaria, tá? Eu só fui muito acadêmico aqui, né? Eu selecionei 2. O paciente perdeu com 1,4, eu vou trabalhar com 2 mesmo, alvo dele, toda a cirurgia, tá? Mas tá num plano médio, um pouquinho mais para profundo, eu vou trabalhar com esse plano durante toda a anestesia do paciente, tá? Por que isso, né? Por que a concentração cerebral demora um pouco para atingir? É um conceito chamado esterese. Esterese é esse equilíbrio entre a concentração plasmática e a concentração no sistema nervoso central. Essa esterese, no início da anestesia, no início da infusão, ela é muito rápida. Né? A esterese não, né? O aumento da concentração cerebral é muito rápida. Mas a esterese vai demorar, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do Propofol, a esterese ela vai se dar num cão em 7,8 minutos. Tá? Isso que vai dar. Só que metade da esterese, quer dizer, a concentração, eu coloquei um alvo de 4 para atingir uma concentração de 2, isso vai acontecer em 1,8 minutos. Né? Então, ela é mais rápida do que a gente pode imaginar, assim, sabe? Não é algo tão terrível assim, sabe? Opa, deixa eu voltar aí. Aí, então eu vou mostrar esse vídeo, daí eu vou mostrar esse vídeo e vou responder algumas perguntas para a gente continuar aqui, porque tá surgindo perguntas, o pessoal tá em dúvida, tá? Mas eu vou mostrar como selecionar um alvo plasmático para o paciente, tá? Então, eu estou com um paciente aqui, vou fazer Propofol, fentanil nesse paciente, tá? Embaixo também estou fazendo, acho que dexmedetomidina para ele. Então, eu vou lá, ó, é um paciente bem grande, tem 50 quilos, 49,5 quilos, tá? Liguei o fentanil, tá fazendo um bolus bem alto de fentanil, em 10 segundos, até atingir a concentração plasmática do fentanil. Depois eu falo mais do fentanil, tá?
E aí eu vou ligar o Propofol. Normalmente eu ligo os dois no mesmo momento, tá? Vou ligar o Propofol, ó. Liguei o Propofol, ele começou a fazer uma infusão bem alta, com um paciente muito grande. Ele não vai conseguir infundir em 10 segundos, ele vai infundir em 20 segundos, porque está limitado a 500 ml hora, aqui essa infusão, mas já baixou para 73 ml hora agora, tá? E a concentração plasmática predita já está igual ao alvo, 2, se um alvo de 2, tá? E a concentração cerebral está subindo, ó, 0,4, 0,46, 0,5 de concentração cerebral. E aí a gente vai ver o paciente, tá? A gente vai avaliar o paciente. O que eu quero com o paciente? Eu quero que ele não tenha mais essas respostas faciais. Você vê que eu estou estimulando, ele fecha o olho, né? Não é que ele tem reflexo palpebral. Ele fecha o olho, ele mexe toda a periórbita, ele mexe a língua. Eu vou esperar até perder essa característica, tá? Eu vou fazer até que o paciente não tenha mais essa resposta. Então, ó, ele está com 0,9 de concentração e ainda tem essa resposta. Quando ele deixar de ter essa resposta consciente, né, por exemplo, com 1 aqui ele perdeu, tá? Se 1 ele perdeu, eu vou manter um plano de 1, de meio a 1 acima disso, tá? Então eu vou lá e mudo o alvo agora para 1,5, porque eu normalmente trabalho com meio acima, tá? E vou trabalhar com alvo de 1,5 para o paciente, que é o que eu fiz para esse paciente ali, para uma cirurgia oftálmica. Coloquei o alvo de 1,5 e ficou no alvo 1,5 a cirurgia inteira para o paciente, tá? Então, vou pegar aqui, eu sei que tem algumas perguntas, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Existe alguma fórmula para determinar o total de ml que vamos usar em 1 hora na bomba TCI com Propofol? Tem sim, tem sim. Você consegue predizer isso por cálculos, tá? Não acho que é algo fundamental para a gente ter na bomba, mas tem sim. Mas a bomba não apresenta esse valor para a gente, tá? Se essa é a tua pergunta. Mas calcular isso é possível, totalmente possível, por aqueles cálculos farmacocinéticos lá, tá? Mas na bomba ela não apresenta esse dado. Isso pode, de alguma forma, ser usado para pacientes com menos de 5 quilos. Ó, posso dizer que a gente está trabalhando com isso, tá? Trabalhar com animais menores, com 5 quilos. Gatos tem que ser acima de 2,5 kg, cão acima de 5 quilos. E eu acho que logo a gente consegue liberar a bomba para pesos menores do que 5 quilos. Pelo menos maior do que 2 quilos a gente consegue. Mas precisa ter uma publicação científica. Tá, gente? É muito sério. É muito sério. A bomba foi feita com muita seriedade. Muita seriedade. Então, tudo que está na bomba foi comprovado. Tem ciência por trás disso. Tem trabalhos científicos demonstrando que funciona. E o trabalho científico foi feito só com animais acima de 5 quilos. Por isso que ela está limitada a 5 quilos, tá? Por isso está limitado a 5 quilos. Porque não dá. Se você tentar inserir um valor abaixo de 5 quilos, a bomba ela não vai selecionar esse valor. Ela vai mudar para 5 quilos, que é o valor mínimo. Se a tua pergunta mas eu tenho um cachorro com 4,5 kg, eu posso colocar 5 quilos e fazer? Né? Eu falo assim, a concentração predita não vai estar certa, tá? Vai ter uma concentração predita errada, né? Ainda é melhor do que uma infusão simples. Mas ela vai estar errada, tá? Você vai ter que ajustar lá. Talvez tenha que fazer algum ajuste durante a anestesia. Mas ainda é melhor do que fazer uma infusão simples em que a bomba não vai fazer esses cálculos, tá? Mas não indico que seja feito para pacientes abaixo de 5 quilos, simplesmente porque você não consegue mexer na bomba. Tem mais uma pergunta. Quando o software é atualizado, nós conseguimos atualizar a bomba? Sim. Sim, toda vez que sair essa bomba, ela traz um software, esse software é atualizável. Toda vez que sair um modelo novo, atualiza o software e todo mundo terá sua bomba atualizada, né? É possível todo mundo atualizar essa bomba para inserir um novo anestésico, por exemplo, né? Tudo bem? Próximas perguntas eu respondo um pouquinho mais para frente, tá? Mas está acabando, mas no finalzinho eu respondo mais perguntas. Então, olha lá. Agora eu estou fazendo a infusão, tá? E estou lá com 1,9 naquele paciente, né? Selecionei. O paciente dormiu com uma concentração cerebral de 1,4. Coloquei meio micrograma por ml acima, 1,9. Estou trabalhando com 1,9 de concentração cerebral, né? E eu quero mudar o alvo, né? Eu estou
com essa concentração de 1,9, quero mudar o alvo. É simples, porque é só eu apertar esse botãozinho de OK aqui. Quando eu aperto o OK, ele vai selecionar aqui o alvo que eu posso mudar. E aí eu venho e escrevo um alvo novo para o paciente, tá? Então, vou lá, seleciono, eu vou mudar o alvo para 1,5, tá? O que a bomba vai fazer? Ela vai parar de infundir o Propofol, ó, não está infundindo mais nada, 0, né? E a concentração está caindo, ó. Concentração plasmática está caindo. O Propofol é muito rápido, que é a concentração plasmática. A cerebral é um pouquinho mais lento, mas a plasmática cai muito rápido. A questão aqui de 30 segundos, a plasmática já vai estar em 1,5 microgramas por ml, tá? E aí, simplesmente é isso. Fiz isso e já ajustei para esse alvo mais baixo, porque eu achei que aquele alvo de 1,9 estava deixando o paciente profundo, né? Achei que ia ter um plano legal, mas ficou profundo o alvo. Baixo para 1,5 e vou trabalhar com esse alvo novo para o paciente. Como eu disse, a concentração plasmática cai muito rápido, mas a cerebral ainda não. Você vê que a plasmática já chegou a 1,5, a bomba já voltou a infundir Propofol para manter em 1,5, mas a concentração cerebral ainda está em 1,76. Vou mudar agora o alvo para 2. O que a bomba vai fazer? Ela vai fazer um novo bolos. Ó, aumentou para 21,6, para que a concentração plasmática de 1,5 fosse para 2. Tá? E aí, isso vai... Então, o que você fizer, a bomba vai responder, né? Ou fazendo um novo bolos, ou parando a infusão, para que a concentração plasmática caia naquele valor que você quer. Se você, por exemplo, tiver que trocar a seringa do Propofol, acabou a seringa, vai ter que colocar outra, enquanto você estiver trocando, a concentração plasmática vai cair. Quando você colocar a seringa nova, ela vai fazer um novo bolos para chegar naquela concentração plasmática mais alta. A hora que você parou a infusão, muda a tela. Né? Você apertou para parar a infusão, muda a tela, mas ela continua marcando qual é a concentração plasmática e qual é a concentração cerebral do Propofol até o final, né? Até o paciente despertar, ela está marcando ali. Então, aí, ó, a concentração cerebral ela vai marcando, né? E provavelmente, quando a concentração cerebral chegar naquele valor da base da janela terapêutica, né? Na concentração cerebral que o paciente perdeu a consciência, provavelmente o paciente vai despertar nesse momento. Para as outras espécies, como que a gente faz, né? Propofol para gatos, né? TCI para gatos. Como eu falei para vocês, o modelo de TCI para gatos é bem mais simples, mas a gente vai lá, seleciona o 2, tá? Chega na bomba, eu vou apertar o número 2, que é selecionar o modelo Catai Propofol para gatos. Vou lá, seleciono o 2. Vou colocar os dados do paciente, né? Idade, sexo, peso e o alvo que eu quero, né? Vou colocar essas informações. Não tem diferença, não muda o modelo farmacocinético, né? Mas aquelas limitações acima de 5 meses apenas, e acima de 2,5 kg apenas para o peso, né? Então, esses valores têm que ser inseridos para que a bomba libere o seu uso, tá? Vamos lá, inserir o peso do paciente. A hora que eu ligar a bomba, ela vai fazer aquele mesmo efeito, né? Coloquei um alvo de 4 ali, a hora que eu ligar a bomba, ela vai fazer um bolos inicial por 10 segundos, depois baixa a taxa e a cada 10 segundos ela vai mudando a taxa de infusão, tá? Normalmente, o que nós fazemos? Se eu for fornecer um gato que está muito estressado, eu vou ter que colocar um alvo de 8 a 10 microgramas por ml, né? Mas eu sugiro que coinduza com ketamina, tá? E aí você consegue baixar para o alvo de 5 microgramas por ml. Né? Quando for para gatos calmos, tranquilo, especialmente com Dex na MPA, porque gato praticamente a gente tem que usar Dex na MPA em quase todos, né? A gente vai utilizar um alvo de 1 a 2 microgramas por ml, normalmente é suficiente, como está demonstrando aqui. E você vê, né? O bolos inicial foi de 0,2 ml para esse gato. É muito baixo, né? Muito baixo o bolos. Então, aqui, ó, esse gatinho aqui, tranquilo, um gato tranquilo, Dex na MPA. Estou mantendo com um alvo de 1 de Propofol. Normalmente, no gato, a gente quer um leve reflexo palpebral medial. Esse é um plano que fica legal no gato. E aí está mostrando, né? Ele está fazendo 0,72 ml hora de Propofol
pro paciente, né? Deu 1 hora, ó, tem uma ideia, 1 hora e 46 minutos de anestesia. Estou vendo a foto da direita aqui. 1 hora e 46 minutos de anestesia. A gente gastou 1,8 ml de Propofol pro gato. Acreditem, né? E quando fala assim, poxa, meu gato, fiz Propofol, demorou muito para acordar. Né? Mas eu garanto que 1 hora e 46 minutos você usou muito mais do que 1,8 ml de Propofol para ele, né? Às vezes a gente usa mais de 1,8 só para induzir a anestesia, né? E a TCI de fentanil para cães, de novo, a gente vai lá, vai selecionar o modelo fentanil cães, que é o 3. Tem que tomar cuidado, porque sempre tem que selecionar isso com cuidado, né? Para você não trocar os modelos, tá? Seleciona lá o fentanil para cães, coloca a idade, o sexo do paciente, o peso. Aqui tem mais um valor que a gente precisa colocar, que é a concentração do fentanil. O fentanil ele vem 50 microgramas por ml, mas se você colocar o fentanil puro na seringa, a taxa de infusão é muito baixa, então a gente tem que diluir o fentanil, né? Eu trabalho com concentrações de 10 a 25 microgramas por ml, né? Então divido lá, diluo 1 para 5 ou 1 para 1, como está aqui, né? Aqui está lá. É o mesmo cão que a gente tinha feito do Propofol, né? 5 anos e 6 meses, do fêmea, 8,4 quilos. E aí eu peguei 10 ml de fentanil, diluí com 10 ml de Propofol, com solução fisiológica, 10 ml de fentanil com 10 ml de solução fisiológica. Então, ele era 50 microgramas por ml, ficou numa concentração de 25 microgramas por ml, e eu preciso inserir essa informação na bomba, tá? Eu estou fazendo 25 microgramas por ml. A taxa máxima, a mesma coisa, vamos deixar na taxa máxima que puder. E qual é o alvo do fentanil? Que normalmente nós vamos trabalhar com um alvo de 2 a 4 microgramas por ml, tá? Então, normalmente é isso. Cirurgias que precisam de efeito mais rápido, eu coloco 4. Cirurgias mais curtas, 2 microgramas por ml. Só que eu tenho que cuidar de baixando o fentanil, para que quando terminar a cirurgia, para eu dar alta para o paciente, a concentração do fentanil tem que estar abaixo de 0,5 nanograma por ml. Aí eu não vou ter depressão respiratória no pós-operatório, tá? Então, se eu liberar com mais de 0,5, eu tenho o risco do fentanil fazer depressão respiratória, como quando a gente faz fentanil e bolos, infusão taxa simples, né? Bom, para fazer considerações finais, e eu partir para algumas respostas aqui. A infusão alvo controlada promove um plano anestésico mais estável do que a infusão simples, né? A infusão manual, mantendo a concentração plasmática constante. Essa é uma das grandes vantagens de fazer TCI. Mas mais do que isso, a TCI promove melhor estabilidade hemodinâmica quando comparado à infusão contínua manual, principalmente por evitar aqueles picos plasmáticos de Propofol durante a indução ou durante alguns bolos que fazemos se o paciente despertar no meio da cirurgia, né? A escolha da concentração-alvo depende da situação clínica do paciente, da pré-medicação e das co-infusões, tá? Portanto, deve ser feita de acordo com a experiência do anestesiologista. Como eu disse, eu começo com 2, quando eu fiz DEX, com 4, quando eu fiz a Cepram, mas eu avalio o plano anestésico. Se eu achar que durante a anestesia eu preciso ajustar o plano anestésico, eu vou mudar o alvo para ajustar o plano anestésico, tá? E, por final, novos modelos farmacocinéticos de outros anestésicos permitirão uma anestesia mais estável e mais segura ainda quando comparado à infusão simples deles, né? Estamos loucos para que saia o modelo de DEX, de Lido, de sulfentanil, ketamina, remifentanil, para que a gente tenha cada vez mais uma anestesia de melhor qualidade, tá? Pessoal, vou responder algumas perguntas agora, mas antes de responder algumas perguntas, eu queria fazer duas propagandas. Uma não é propaganda, na verdade, mas a outra é. Eu tenho um curso de TCI, curso de TIVA e TCI em Curitiba, agora dia 6 e 7 de dezembro, tá? E desse curso, eu tenho na minha carga algumas inscrições. E aí eu resolvi fazer um preço meu, não é da Criativa, o curso é da Criativa, mas um preço meu para quem me segue lá no Instagram, tá? Eu tenho 2 vagas ainda. Não sei se são 2, talvez alguém tenha fechado agora durante a live, tá? Mas eu tenho 2 vagas ainda no preço mais barato. Depois, ainda tem algumas inscrições, mas é com preço normal. 2 minhas, tá? Então, se alguém
tiver interesse, é um curso de TIV e TCI, teórico-prático. Se você tiver interesse, entra lá no meu Instagram e me chama para conversar ali no direct, né? Conversa direto comigo lá para falar que tem interesse, né? Então, é um preço bem especial, tá? Bem especial mesmo que eu estou fazendo para esse final de ano, tá? Meu, tá? Condicionada Criativa. Se vocês forem entrar em contato com a Criativa, o valor é 1.600, tá? Se vocês me pedirem aqui, é 1.250, tá? Mas só tem mais 2 vagas, então já entra lá e já manda mensagem que tem interesse. Quem não puder vir para Curitiba e quiser entender um pouco mais de TCI, pode mirar o celular nesse QR Code. Se não conseguir fazer isso, só digitar no Google lá, mentoria em TCI, já vai, a primeira informação que vai aparecer é a minha. É um curso online no Hotmart. Entrem lá e se informem, né? Talvez, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais na TCI, é uma boa oportunidade, né? Os grandes anestesistas do Brasil aí já fizeram essa mentoria em TCI, estão, né? Porque periodicamente tem aulas ao vivo ainda, tá? Bom, desculpa usar um pouco de propaganda minha, mas eu precisava dar esses 2 recados aí. E agora eu vou responder mais algumas perguntas ali que vieram. Vamos ver. Na bomba comum da SDA, não tem como selecionar seringa de 60 ml, só até 50. Eu coloquei uma seringa na bomba e configurei como se fosse 50, mas senti que estava fazendo uma dose mais alta. Você vai fazer o seguinte, tá? Você precisa calibrar a bomba para 50 ml. Então, você vai dizer para a bomba que a seringa é de 50 ml e vai colocar o êmbolo em 50 ml. E aí você calibra como 50. Dá para puxar 60 depois, tá? Mas tem que calibrar como 50. Se você puxar a seringa inteira, com 60 ml, ele vai fazer 60 ml achando que está fazendo 50 ml, tá? Mas dá certinho. Fica bem legal, tá? Isso na TC importa? Volume da seringa e a quantidade de propo dentro dela? Assim, ó, o que importa na TCI, porque vocês perceberam, né? A TCI é uma infusão muito precisa, né? Muito precisa mesmo. O que nos importa aqui? Que a seringa esteja calibrada. Então, você tem que ter uma seringa calibrada para aquela bomba. Você não pode usar uma seringa de uma marca e está configurada para a seringa de outra marca, né? Então, entra lá nas configurações da bomba, calibra a bomba para aquela seringa que você está comprando. Se por acaso você fizer uma nova compra, vier outra marca, você vai calibrar de novo essa outra marca. É importante. Nós temos 2 tipos de seringas, tá? Temos seringas simples, que não são feitas para bomba de infusão, e tem seringas homologadas para bomba de infusão, tá? As seringas homologadas para bomba de infusão, elas nunca mudam. Se você configurou uma seringa para bomba de infusão, não precisa nunca mais reconfigurar aquela marca, tá? As seringas simples, elas mudam o tempo inteiro, tá? Então, você tem, por exemplo, tem uma marca aí de seringa que tem 7 fábricas de seringa. Cada fábrica faz uma seringa diferente. Então, se você comprou um lote de uma seringa de tal marca, não importa que já esteja calibrada na bomba, vai lá e calibra de novo, tá? Mas assim, ó, tem que estar calibrada e você tem que selecionar aquela marca de seringa que você calibrou. Isso é super importante porque se você infundir um valor errado, um volume errado, a concentração não vai ser aquela que a bomba está dizendo que está fazendo, né? Porque a bomba achou que fez 2 ml, fez 2 ml e meio, claro que vai dar errado. Então, o importante é sempre calibrar a seringa, tá? Se você não souber, no manual de instruções tem como que configura essa seringa, como configurar a seringa, como calibrar a seringa. Tem vídeo no YouTube, só colocar lá YouTube, SDA, calibração de seringa, que tem vídeo, ou então entra em contato com a pessoa que vendeu você, que ela vai te instruir como fazer essa calibração, tá? Mas é importante, bem importante, sim, muito importante. E a minha sugestão sempre eu sei que é um custo mais alto, mas é utilizar seringas homologadas para bomba de infusão, porque elas são mais precisas, são mais seguras, tá? Qual o maior alvo que o senhor já chegou? Putz, que difícil isso, sabe? O maior alvo que eu já cheguei foi num gato que eu fiz, cheguei a 10 microgramas por ml de Propofol,
gato muito estressado, com muita dor, e eu mesmo fazendo ketamina, eu tive que chegar a 10 de propofol. Mas normalmente não. Acontece quando você não faz MPA, o bicho está muito estressado, a gente precisa chegar a alvos mais altos, tá? Mas regularmente, fora essas exceções, não trabalhei com alvo acima de 4,5, não, tá? Alvo assim, ó, sem MPA, alvo de 5, mas com MPA, nunca trabalhei com alvo acima de 4,5, não. Só nessas exceções mesmo. É preciso calibrar a pressão. Pessoal, esse calibrar a pressão aqui, agora eu vou ter que dar uma bronca em todo mundo aqui que sempre me pergunta isso, tá? O que acontece? O que acontece? Olha lá, vou tentar explicar o que é essa pressão. A bomba, ela tem um sensor de oclusão. O que é esse sensor de oclusão? A bomba tem um pistão e o pistão empurra o êmbolo da seringa, tá? O pistão vai empurrando o êmbolo da seringa. Se por acaso ocluir a infusão, quer dizer, dobrou o braço do paciente, coagulou, dobrou o catéter, coisa desse tipo, não vai infundir, né? Quando não infundir, o que acontece? A bomba continua empurrando o pistão e vai aumentando a pressão dentro da seringa, como se você estivesse injetando a seringa tampada. Não vai, né? Você vai fazer um monte de pressão e não vai. Simplesmente a bomba está marcando essa pressão, tá? E o que você ajusta na pressão é com qual pressão que a bomba vai dar o aviso de oclusão. Se você colocar uma pressão baixa, assim que ocluiu, a bomba já avisa. Se você colocar uma pressão muito alta, vai demorar para a bomba avisar que ocluiu, tá? Basicamente é isso. O que acontece? A bomba é muito boa. A bomba não é um problema. O problema é a seringa que a gente coloca nessa bomba, tá? Tem seringa que é muito ruim. Sim, teoricamente, toda seringa que não é homologada é ruim. É ruim por quê? Porque ela não foi polida. As seringas para a bomba de infusão, elas precisam ser polidas, tá? Faz um polimento interno para não ter ranhuras, porque nas seringas, você pode olhar a seringa contra a luz que você vai perceber isso. Tem ranhuras na seringa, né? E o que acontece? Às vezes a gente está fazendo uma taxa muito baixa e o êmbolo da seringa, ele trava numa dessas ranhuras, tá? O que a gente faz? Né? A gente aumenta a pressão, porque conforme o pistão vai fazendo pressão no êmbolo, às vezes uma pressão mais alta destrava a seringa e volta a infundir. Agora, nesse período, entre travar e apitar a oclusão ou destravar, a bomba não está fazendo um propofol. Tá? De novo, estamos falando de uma infusão de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. E aí, se você colocar seringa que não funciona bem, que trava o tempo inteiro, não vai dar certo. Então, assim, ó, meu conselho, antes de calibrar a pressão do pistão, antes de calibrar o sensor, troca a seringa. A seringa que você está usando não é de boa qualidade. Troca a seringa e coloca uma seringa melhor, que você não vai ter esse problema, tá? E o pior é que eu nem posso dizer de marca de seringa, porque, como eu falei para vocês, as marcas mudam. De repente, no Nordeste, estão vendendo seringa da mesma marca, feita numa fábrica. E aqui no Sul, estão vendendo seringa dessa marca, mas é outra fábrica que faz. Às vezes muda a importação da seringa e vem seringa diferente. Não dá para confiar. Só dá para confiar nas seringas homologadas. Essa sim, tá? Seringas homologadas dá para confiar, mas que não for homologada, não dá para confiar, calibra sempre. E se está travando, não use mais essa marca de seringa, porque ela não vai funcionar. O Gabriel falou, estou usando seringa da Santrone, que realmente é muito boa. Seringa da Santrone, seringa da KDL, seringa da BD, mas homologada para bomba de infusão, não é essa seringa. A seringa da BD normal é uma das piores que tem, mas a homologada é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Vamos ver. Acho que não tem mais pergunta, né? Professor, a gente tem 2 perguntas aqui que o pessoal mandou diretamente para o nosso número comercial. Manda lá, então.
Vamos lá, primeira. Em que tipo de procedimento anestésico veterinário o modo TCI é mais indicado? É mais indicado? Isso. Ah, então tá. Toda vez que você for fazer uma ativa e o paciente tiver mais do que 5 meses e cão mais de 5 quilos, gato mais de 2,5 kg, tá? Então, sempre vai ser indicado fazer TCI nesses pacientes. Agora, eu posso responder e dizer em quais pacientes é mais indicado fazer TIVA, né? Do que comparado com inalatória, por exemplo, tá? Então, nós temos algumas indicações da TIVA em relação à inalatória para dizer, assim, ó, que, sei lá, 90%, 95% é um número arbitrário aí, tá? Eu posso fazer tanto TIVA quanto inalatória nos pacientes, tá? Mas, assim, em que você vai usar TIVA melhor, mais interessante, mais seguro para o paciente usar TIVA que inalatória, pacientes com problemas neurológicos, pacientes com problemas respiratórios, procedimentos ambulatoriais, pacientes oncológicos, esses pacientes são mais interessantes de utilizar ativa. Em que pacientes que é mais interessante utilizar inalatória, paciente que tem problema hepático grave, pacientes com sepse, aí é mais interessante utilizar inalatória. Perfeito. A próxima é qual a evolução que a TCI trouxe para a anestesia veterinária? Nossa, é uma revolução, né? É uma revolução absurdamente enorme. Porque, assim, a gente mudou todo o conceito, né? O anestesista sempre trabalhou com doses, né? A gente fazia dose de tudo, né? Agora Sim. A gente faz dose, a gente faz concentração plasmática. A gente tem concentrações muito mais estáveis durante a anestesia. Segurança, mais eficácia. Vou dizer assim, é uma anestesia mais elegante, né? Não tem comparação. Assim, ó, você pode perguntar para qualquer um que está usando TCI. Quando você pega um paciente com menos de 5 quilos e vai ter que fazer uma infusão manual, já bate o desespero, né? Fala assim, meu Deus, não quero fazer isso, quero fazer TCI. Daí vem aquelas perguntas, mas não dá para fazer TCI em cachorro com menos de 5 quilos, não? Eu não quero fazer uma infusão manual, né? Porque é tão melhor fazer TCI. Então, muitos, né? Assim, tudo que a gente busca na anestesia, mais segurança, mais estabilidade, mais confiabilidade, e a TCI traz tudo isso para a gente. Perfeito, acredito que era isso. Agora a gente vai falar um pouquinho das condições exclusivas que a gente está fazendo para quem está participando da live. Eu vi uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Se pode usar TCI na UTI? E eu vou responder que deve utilizar TCI na UTI. Deve, ainda mais que são infusões muito longas, né? Por favor, infusão de fentanil e de propofol em UTI só com TCI. Vai ter uma qualidade muito superior. Tem mais uma. Eu tenho experiência PIVA com TCI, recomenda? Tem algum diferencial? Sim, você... PIVA, acho que o que está falando PIVA é fazer tanto a inalatória quanto o propofol, né? Acho que é isso que está perguntando. Assim, a gente faz às vezes isso, né? Usa tanto inalatória como propofol, numa anestesia balanceada, para reduzir o requerimento dos anestésicos e ter menos hipotensão. Então, é uma possibilidade, né? Normalmente eu faço metade o que eu faria de propofol, metade que eu faria de inalatória nesse paciente, mas ainda valia o plano anestésico dele. E a vantagem é que se consegue um plano mais estável, né? Quando faz TCI dessa maneira. Mas também podemos fazer uma PIVA com inalatória e fentanil, né? Faço inalatório, faço TCI e fentanil, que eu acho que quem é adepto do fentanil e quem não é adepto do fentanil, depois da TCI vai se tornar um adepto do fentanil. Eu era um que nunca usava fentanil, não usava fentanil, nem estava na minha maleta anestésica, e hoje eu uso fentanil em mais de 90% dos meus pacientes, né? Então, nos permite utilizar o fentanil com muito mais segurança. Acho que agora acabou. Acabou. Agora foi. Obrigada. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre as nossas condições especiais referente ao pessoal que comprar aqui na live. Beleza, então tá bom. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, mas pode continuar na live ainda. A gente vai fazer o encerramento daqui a pouquinho. Tá bom, beleza. É que a gente vai fazer o encerramento oficial e também, caso vocês queiram mandar mais perguntas, pode ir mandando que no final o professor também responde até acabar a live.
Joia. Então, referente ao valor promocional e também a condição exclusiva que a gente preparou para quem acompanhou nossa live agora até o final, em relação ao valor promocional em si, o valor já está com a promoção devido à Black Friday. Então, a bomba TCI de 6.200 está saindo por 4.410 à vista ou 4.900 a prazo. Então, o valor diminuiu bem, está valendo muito a pena, ainda mais com essa explicação maravilhosa que o professor deu. Não tem como resistir a esse valor. Em relação às condições de pagamento a prazo, pode ser feito no cartão de crédito em até 15 vezes sem juros ou no boleto em até 12 vezes sem juros, sendo 1 mais 11 vezes. E para quem adquiriu, para quem quiser adquirir, né, a bomba TCI e esteve participando da nossa live hoje, é só chamar a gente pelo WhatsApp que está passando na tela e falar que você participou da live do professor Ricardo Villani, que a gente consegue para você, além do desconto da Black Friday, frete grátis e brindes adicionais. Então, além da bomba com um valor bem abaixo, ainda tem mais o frete grátis e mais brinde. Ou seja, é a chance perfeita para você aproveitar para garantir a bomba TCI. E agora a gente vai... eu não sei se teve mais perguntas. Eu acho que teve aqui não sei como que fala. Inalatória e TCI combina? A gente estava falando isso antes, né? Que sim, inalatória com TCI de fentanil é muito legal, ou uma combinação da inalatória com propofol é outra opção. E sempre que você vai fazer propofol e puder fazer na TCI, passa na TCI, porque o resultado é bem mais interessante mesmo, bem mais legal. Então, mas é isso aí. Eu faço várias vezes isso, sabe? Várias vezes. Eu estou fazendo uma anestesia com propofol, por exemplo, o paciente está com uma pressão um pouco mais elevada, eu combino um pouco de sevoflurano para reduzir um pouco a pressão do paciente, né? Porque reduz um pouco melhor a pressão, ou o contrário, né? Estou fazendo um sevo, o paciente está com um plano muito profundo, está com muita hipotensão, reduz um pouco o sevo, coloca um propofol para ficar um pouco mais estável. Então, é uma técnica que a gente usa corriqueiramente durante a rotina anestésica. Perfeito. E tem também aqui uma outra pergunta. Uso de adjuvantes é fundamental. Sempre carregar eles em bolos antes de iniciar a infusão contínua? Ou pré-infusões são úteis? Olha lá. A gente não precisa fazer bolos de remifentanil, tá? E se você tiver um tempo lá de uns 15 minutos, a ketamina também pode ser dispensável bolos, tá? Os outros todos temos que fazer bolos. Então, tem que fazer bolos de lido, tem que fazer bolos de Dex, tem que fazer bolos de fentanil, ou fentanil, né? Fentanil, se fizer na TCI, claro que não precisa, né? Mas tudo tem que fazer bolos, tá? A única coisa que a gente pode fazer pré-infusão e que vai ter um efeito legal para começar a cirurgia é o remifentanil e a ketamina. Especialmente o remifentanil, esse não precisa de bolos. Perfeito, muito obrigada por responder as perguntas. E agora a gente vai para a parte do encerramento dessa live maravilhosa. E aí a Ju vai fazer esse encerramento. Bom, pessoal, primeiramente, desculpa novamente pelo horário. A gente teve alguns imprevistos aí no começo com a conexão, não estava dando certo. E aí a gente teve que estender um pouquinho, então desculpa. Desculpa ao professor também pelo horário. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora, acompanhou a live todinha. Professor, muito obrigada pelo convite, por compartilhar com a gente suas experiências, seu conhecimento. Em nome da SDA, a gente agradece. É sempre um prazer enorme ter você com a gente. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter apresentado. E foi uma aula, foi uma palestra, né? Então, assim, com muito embasamento, muita informação. Acredito que quem acompanhou gostou bastante, conseguiu tirar as dúvidas. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigado, prazer estar aqui. Sempre chamarem, estou à disposição. Uma Amanda, ela perguntou aqui se essa condição da live vai ser até o final do mês. E não, essa condição da live vai ser só para quem participou da live
E em relação a ser até o final do mês, eu acho que a gente vai estender para quem participou da live, mas caso a pessoa não tenha participado da live, realmente aí essa condição não será viável e incluída. Mas sempre que você participando da live, pode entrar em contato com a gente. A nossa Black Friday em si, ela vai até o dia 28. Então, você entrando em contato até o dia 28 e agora falando que você participou da live, a gente vai saber que você participou também, pode ficar tranquilo que a gente consegue manter esse valor para você. Então, é isso. A Ju já fez o encerramento. Então, novamente, eu estou aqui para agradecer, professor Villani. A explicação foi maravilhosa. Acredito que todo mundo aqui gostou muito. E é isso. Muito obrigada novamente. E obrigada também para todo mundo que participou com a gente aqui da live. E na semana que vem, a gente vai ter também uma outra live sobre o Tivavente. Vai ser na terça-feira. Então, fiquem ligados que a gente vai postar também os detalhes, as informações nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigada e boa noite a todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada.